Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, amados e amadas, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus, o nosso Senhor e nosso Pai Celestial, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, estamos na campanha dos Salmos. Louvado seja Deus, meditamos no Salmo 49. Espero que você tenha assistido, compartilhado, anotado ali os versículos que meditamos com a graça do Senhor e que a palavra de Deus seja de grande valia e edificação para a tua alma e que você tenha compartilhado, pois aqui o objetivo é edificar a fé dos nossos irmãos em Cristo e alcançar almas para o nome do Senhor Jesus aqui nas redes sociais, enquanto temos tempo para fazer isso. Estamos na campanha dos Salmos, vamos meditar no Salmo 50. São 150 salmos, então com a graça do Senhor nós vamos chegar lá. E o Salmo 50, ele é tremendo. Tem duas acusações e uma solução. Eu vou até tematizar o Salmo 50, pois fala da essência do culto a Deus e onde Deus prefere mais obediência do que sacrifício. Então é um salmo de Asaf. E é um salmo que Asaf, inspirado pelo Espírito Santo, deixou esse registro deste louvor, porque o livro do Salmo, você sabe que são louvores a Deus, e louvores como orações, louvores como angústia, louvores glorificando o nome do Senhor. E aqui é um salmo de um alerta tremendo para todos nós. Eu quero tematizar e dizer duas acusações e uma solução. Prepara o teu coração, porque Deus vai falar conosco. Amém? Onde você estiver, compartilha, divulga, comenta, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, PR Erivaldo Silva Oficial. Deixa Deus te usar. Ore comigo, vamos pedir a bênção do Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, te louvo e te agradeço por esta oportunidade de levar a tua palavra nas redes sociais e aonde chegar, Senhor, que edifique fé, a fé de muitos e muitas, Pai, que o Senhor restaure o ânimo, a alegria, a esperança. E neste Salmo 50, fale conosco, perdoe nossos pecados, nos cubra com o sangue de Jesus. Pai, glorifica o teu nome mais uma vez, como tu já tem glorificado, glorifica de novo, revela a tua presença maravilhosa e majestosa. Glorifica o nome do Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, único mediador entre ti e nós, seres humanos. Te peço, cresce, que eu desapareça, Pai, para louvor e glória e honra e majestade do teu santo e sacrosanto nome. Já te agradeço no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Ô glória! Salmo 50, pega a tua Bíblia, ou aonde você estiver. Se aí está me assistindo na televisão, se está me assistindo no tablet, no computador, no celular, não sei. E a que horas você está me assistindo. Se não der para pegar a sua Bíblia, mas preste atenção aí no que a palavra do Senhor está nos ensinando. Salmo 50. Diz a palavra do Senhor que Deus governa o mundo. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu acaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocaustos, de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo animal da selva e as alimarias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes?
Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assentaste a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo tremendo, esse salmo de Asaf, essa composição, inspiradíssima pelo Espírito Santo, onde Deus usa a boca de Asaf para escrever, e aqui deixa esse ensinamento milenar, eterno, essa composição, para edificar tanto a fé do povo judeu, quanto a nossa fé através do Senhor Jesus Cristo, que nos direciona a Deus Pai. E é uma realidade do tempo de Asaf, não é? Para a nossa realidade, a nossa geração. Veja que pecados que aconteceu lá atrás, lá na geração de Asaf, se repetem, pois a geração dos iníquos continua, a geração dos perversos continua, dos filhos do diabo ainda continua. Então temos ensinamentos tremendos para a nossa edificação e um alerta de Deus tremendo. Glória ao nome do Senhor. O próprio Deus é citado por todo o Salmo. Consequentemente, ele lembra, amados, os escritos proféticos que eram especializados em entregar os oráculos divinos. Sua principal incumbência é delinear a natureza da verdadeira adoração. Isso quer dizer o quê? A adoração em espírito e em verdade, como Jesus fala também em João 4,24. O salmista Asaf, de modo bastante habilidoso, ele desenvolve essa incumbência de maneira polêmica, expondo o externalismo, aquilo que é exterior, e a hipocrisia na adoração. O Senhor Deus, que é o supremo juiz, ele faz duas acusações graves contra o povo que professava o seu nome. O Senhor Deus, que é o supremo juiz, ele chega para presidir, está no verso 1 até o 6. Ele também chega com duas acusações, do verso 7 ao 21. E a primeira acusação é o ritualismo, do verso 7 ao 15. A segunda acusação de Deus é a rebelião, que está no verso 16 até o 21. E Deus aqui, como é o supremo juiz, ele oferece uma solução, que está no verso 22 ao 23. Isso aqui é um coro levítico especial, né? Pois Asaf era um levita de Deus. Deus, como juiz divino, é apresentado com três nomes importantes lá no Antigo Testamento. O primeiro e o último são as formas curta e longa da palavra mais comum para Deus no Antigo Testamento. E a segunda é o nome para Deus, o Deus de Israel, por excelência, como chama ele de Javé ou Iavé. E aqui o Senhor fala desde o nascente até o poente. Isso é uma expressão do Antigo Testamento para transmitir uma ideia do Oriente até o Ocidente, ou por todo o planeta. É muito interessante. Eu estou com a linguagem da tradução de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, e ela aqui é muito mais dinâmica, e tentar falar cada versículo, né, citando aqui também, pois a adoração aqui de Asaf fala que Deus chama todos os moradores do mundo, de um lado da terra e do outro. E Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade santa, né, a cidade perfeita, e a beleza dela. E qualquer coisa aqui eu vou lendo para desenhar mais esse salmo. Amados, Deus, o Senhor da glória, ele odeia a hipocrisia. Deus detesta a falsidade, pois a falsidade é uma máscara, a hipocrisia é um dos pecados que Deus
abomina, pois são máscaras. Em Mateus 7:7, Jesus disse: hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, depois vai tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Como é que não tira um argueiro do teu olho não tira uma trave do teu olho, mas vê um argueiro do teu irmão? A hipócrita tira primeiro a trave para depois tirar o argueiro. Então Jesus chama de falsos, mentirosos, enganadores, cambalacheiros, corruptos, adúlteros. E Deus odeia, porque isso é propício do próprio Satanás. Ele se transfigura em anjo de luz, como diz 2 Coríntios 11. Ele se transfigura, os ministros deles fingem que são ministros da justiça, mensageiros de Deus. E aqui esse salmo, Asaf, está sendo usado por Deus, como ele era um levita, e repreendendo a falsa adoração do povo de Israel do Antigo Testamento. E claro, se aplica para a nossa vida, para a igreja, ou todo aquele que crê em Deus e quer adorar. A palavra avodar, ela fala de ser fiel a Deus. É a adoração, é traduzido como adoração. E adoração é submissão, obediência, subordinação, obediência, temor, respeito, reverência e trabalho. A palavra avodar. Então quem ama a Deus, obedece a Deus, se submete apenas a Deus, está subordinado a Deus, temendo, respeitando e está trabalhando para o divino Redentor, o divino Deus. Isso quer dizer a adoração. Adoração não é levantar a mão, bater palma, não. Adoração não é cantar. Isso faz parte da adoração, pois cantar a Deus é louvar os atributos do Senhor, o caráter dele, quem ele é, e elogiar o Senhor. Na música, né? Com música. Pode elogiar sem música, só com palavras, mas pode elogiar a Deus com músicas. Isso também é uma forma de reverenciá-lo, respeitá-lo, mas a palavra adoração, ela fala de submissão, prostração, reverência, temor, obediência aos mandamentos de Deus. Isso é amar a Deus. Quem ama a Deus, obedece os seus mandamentos. Já diz a palavra do Senhor, quem ama a Deus, obedece os seus mandamentos. Glorificado seja o nome do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3 em diante. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Olha que interessante, não é? Então, é a prova do amor a Deus, é guardar os seus mandamentos, é obedecer a sua lei do Novo Testamento em Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está usando Asaf para repreender essa falsa submissão, esse falso temor, essa falsa subordinação, essa falsa obediência, esse falso trabalho, a hipocrisia. É um dos pecados que Deus odeia. E muitos que estavam ali servindo a Deus, eles fingiam que faziam tudo isso, né? Desde o sacrifício do Antigo Testamento, eles fingiam para os outros. E aqui o cipó cai nas costas dos hipócritas. Asaf começa dizendo, o Deus poderoso, Elohim, não é? Shaddai, Adonai, falou, pois Deus tem boca que fala, e chamou a terra desde o nascente do sol até o seu acaso, como eu falei, desde o Oriente ao Ocidente, todo o planeta, Deus chamou para o julgamento. Desde Sião, ou desde Jerusalém, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Então, como Jerusalém é o centro, é a capital de Israel, Deus dali chama os povos, assim como Israel, mas chama os povos também, chama o mundo inteiro para entender o julgamento do Todo-Poderoso. Isso aqui abrange também o juízo final, né, no grande dia que Jesus vai juntar todas as nações para o juízo final e condenar os ímpios. Asaf diz, virá o nosso Deus e não se calará. Deus vem indignado. Adiante dele um fogo irá consumindo.
e haverá grande tormenta ao redor dele. Na tradução da linguagem de hoje, o verso 3, diz aqui assim: o nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma violenta tempestade. Em volta dele. Então Deus já vem chegando, mostrando que ele é o Todo-Poderoso, que é o Senhor da glória. Aleluia. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Veja, ele chama os céus e a terra, baseado ali em Deuteronômio 32, que o Senhor diz que chama o céu e a terra como testemunha, que coloca os dois caminhos, vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe vida para que viva tu e tua descendência, ali para Israel. E Deus chama os céus e a terra novamente para testemunhar desse grande julgamento do juízo, do juiz divino. E ele diz: congregai, juntem-se os meus santos, os fiéis, aqueles que me amam, aqueles que me temem, aqueles que me adoram, aqueles que me obedecem, aleluia, que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Isso remete para Êxodo 24, versículo 3 até o 8. Êxodo capítulo 24, 3 ao 8. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto, que é o livro da lei, e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Esse sacrifício com sangue selou a aliança, o pacto, o acordo, a promessa, o juramento de Deus com o povo de Israel, que Deus seria o Deus deles, o soberano, supremo, magnânimo, autarquia, o protetor, o salvador, o redentor, o remidor, o juiz, o advogado, o pai deste povo que Deus estava constituindo como nação, preparando para o Messias chegar para eles. E eles selaram com o sangue dos animais e disseram que iriam obedecer tudo que Moisés falou ali, pela aliança, pelo concerto, pelo pacto, pela lei. E eles disseram que iam praticar tudo e selaram com o sangue do animal. Veja que coisa interessante, viu? Aleluia. Então esses Deus chama como fiéis. Asaf aqui está lembrando, sendo usado por Deus. Fez o concerto, o pacto, o juramento, aleluia, com sacrifícios, que tipifica ali o sacrifício de Jesus na cruz. E os céus anunciarão a sua justiça, a sua verdade, sua retidão, sua moral, pois Deus mesmo é o juiz da sua própria lei, aquilo que Deus estabeleceu através de Moisés, todas as leis que Deus instituiu. Ele é o próprio juiz, que tem o que ele não quer que pratique e tem o que ele quer que pratique. Então ele vai julgar segundo o que ele mesmo disse, que sua mão ali, seu dedo, escreveu nas tábuas e os estatutos e os juízos que ele ordenou para o seu povo praticar. Aleluia. Então ele é aquele que vai cobrar, tintim por tintim, e vão prestar contas de tudo que ele disseram que iam praticar. Ouve, povo meu, olha o pronome possessivo, povo meu, e eu falarei. Presta atenção, dai ouvidos a mim, diz o Senhor. Ó Israel, quando chama de Israel, chama príncipe de Deus, aquele que lutou, que foi Jacó, né, que virou Israel, lutou com o anjo no vale de Jaboque, e Deus mudou de Jacó para Israel, príncipe de Deus, aquele que luta com Deus, Israel. E eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Esse verso 7, na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: Deus diz: escute meu povo,
que eu vou falar. Vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Então vou protestar, vou ser uma testemunha contra vocês. Além do céu e a terra, Deus diz, eu mesmo serei uma testemunha, vou testificar. Lembre-se que isso aqui é uma música. Asaf está cantando isso aqui, ó, cantando. A gente só está recitando porque não sabe a melodia. E Deus diz, não é? Vou protestar contra vocês. Aleluia. Vou proclamar coisas que era para praticar e não pratica. Ô glória, assim Deus faz comigo, com você, viu? Com os crentes. Lembre-se que é Israel, o povo eleito, o povo escolhido da parte de Deus. Aleluia. Que Deus separou para ser uma referência para o mundo, para que levasse o nome do Senhor. O povo que foi escolhido e foi preparado, o povo que Deus amou, conforme Deuteronômio capítulo 7. Que Deus escolheu Israel, não é porque Israel era grande, mas Deus amou, diz Moisés. Deus amou Israel. Amós capítulo 3. Deus também fala algo muito interessante pela boca de Amós. Amós capítulo 3. Isso que é o versículo 2. Amós 3:2. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Está aqui, de todas as famílias da terra, Deus escolheu Israel. Aí a gente entende porque que alguns aprontam, pintam o 8, 7, o 1000, e Deus, olha, dá um tempo. Mas tem outros que não podem dar um passo em falso, que Deus castiga. É porque de tanta gente na terra, Deus escolheu você. Jesus disse em João 15:16, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vás, dê fruto, vosso fruto permaneça. E tudo que pedir a meu Pai seja feito. Então a escolha divina, ela é indiscutível. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as que não são, para confundir quem são. Né? 1 Coríntios 1:26, 27. As loucas para confundir as sábias, os vis desprezíveis, aqueles que a sociedade joga como lixo, inútil, e Deus diz, eu te quero, vem. E ali muda a vida, faz uma nova criatura em Cristo, e o nome do Senhor é glorificado e vai confundir a mente de muitos. Então Deus escolhe essas pessoas, escolhidas do Senhor, não tem para onde correr. E assim foi Israel. E Deus, eu vou protestar contra vocês. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, olha aí, ou holocaustos de contínuo perante mim, que Deus instituiu ali como lei. Eu não vou corrigir vocês por conta de todos os sacrifícios que vocês me dão, não é isso não. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e as alimarias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria? Pois meu é o mundo e a sua plenitude. Aí, uma cajadada na cara do diabo. Aleluia. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Aleluia. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Glória a Deus. Dando um belo resumo disso aqui, Deus está dizendo, não vou repreender vocês pelos animais de contínuo que vocês estão me oferecendo, porque tipificava o próprio Jesus, que é o Cordeiro de Deus. O que é que Deus está cobrando aqui? A falsidade na adoração. A falsidade nos sacrifícios. A canseira, como está lá em Malaquias, no capítulo 1. Desprezava a mesa do Senhor, os sacerdotes, os homens dedicados a Deus, os levitas relaxados. Jeremias 48:10, maldito aquele que faz minha obra relaxadamente, com displicência, né, com desleixo, com desprezo. E desprezo é um sentimento de ódio, é um sentimento de repúdio, é um sentimento de nojo, que tem nojo, que detesta, que joga de lado, que inferioriza, que rebaixa, que anula, que bloqueia. Olha para aí, olha para isso. E Deus está observando. Não são sacrifícios, não. É a forma de que vocês pregam, mas não vivem nada dos meus mandamentos. Vocês estão ensinando, mas não vivem nada do que está ensinando. Aleluia. Isso aqui, amados, começou a chover. Não sei se dá para ouvir aí. Isso aqui é um alerta terrível da parte do Espírito Santo para nós, para mim que estou pregando. Temos que viver o que a gente prega. Aleluia.
E estamos vivendo em tempos de hipocrisia tão terrível, um tempo tão terrível. Eu sempre gosto de frisar sobre o amor de Deus, Romanos 5,5, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A gente ama com o amor de Deus, o amor altruísta de fazer o bem. Lá em Filipenses 2,4, Paulo diz que ninguém pense, ninguém olhe para o que é seu, mas olhe para o que é do próximo. Jesus disse em Mateus 7,12, a regra de ouro do Evangelho, faça com os outros aquilo que gostaria que fizesse para você. João 13, 34, 35, Jesus disse, um novo mandamento vos dou, amem como eu amei vocês. O mundo vão saber que vocês são meus discípulos se vocês se amarem. O amor de Deus, o amor do Senhor. Estamos vivendo em tempos de que muitos dentro das congregações cristãs, não vou rotular o nome das denominações, mas 99,9% está uma baita de hipocrisia. Quem vive no altar ministrando, pouco você vê estendendo a mão e socorrendo. Pouco. Quando você vê homens de Deus, ministros do Evangelho, com os ministros que Deus capacitou e socorrendo os irmãos da fé, porque a Bíblia diz através do apóstolo Paulo, ele fala aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, o seguinte: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Olha para aí, fazer o bem é amar, ser uma bênção, desejar o bem, que a pessoa vá bem, a pessoa tenha uma vida agradável, seja tenha uma completude da vida, seja ela dependendo de oração para que Deus venha curar, repreender aquela enfermidade, seja qualquer problema financeiro, seja qualquer problema familiar, vá bem. Eu quero que você vá bem, como diz a carta de João, deseja o bem. Então, desejar o bem é a forma que Deus disse a Abraão, e tu serás uma bênção. Nós, em Deus, em Cristo, temos que ser uma bênção. Desejar o bem, principalmente aos domésticos da fé, principalmente aos nossos irmãos na fé. Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, comete pecado, transgride a lei, desobedece à ordem de Jesus, ofende ao Espírito Santo, insulta ao Espírito Santo, fecha o coração para a necessidade dos irmãos. Isso é em todo lugar, E veja como o povo é hipócrita dentro das congregações. Vou falar que nem de Mateus 23, que ainda nem cheguei lá, onde Jesus desce o cajado com a hipocrisia daqueles religiosos. As pessoas, irmãos, amados, misericórdia, eu nunca pensei que igreja era esse desmantelo. Quanta gente falsa, irmãs contra irmãs, pastores contra pastores, placas de igreja contra outra placa. Os irmãos na pindaíba. Deus tem que tocar no coração, nos corações de pessoas que não professam a nossa fé, pessoas que simpatizam com a fé em Cristo, mas não estão na igreja, não tomam Santa Ceia, não evangelizam, não vão para ciclo de oração, não vai para culto de doutrina, não vai para consagração, não vai nada. Estão seguindo a vida dela normal, mas o Espírito Santo toca ali no coração, toca nos sentimentos daquela pessoa, e ela vai lá e socorre um cristão, onde a própria família em Cristo despreza o irmão. Paulo diz que nós somos um corpo, fazemos parte do corpo de Cristo, essa igreja. Eu sozinho sou o templo do Espírito Santo, mas com os irmãos, os pecadores convertidos, faz parte do corpo místico de Cristo. Aí Paulo diz, como é que a orelha pode dizer que não precisa do olho, o pé não precisa da mão? Como é que pode, irmãos, que sai, falta uma semana, 2 ou um mês, ninguém se preocupa, ninguém liga, ninguém vai atrás. Ao contrário, essas pessoas vão investigar se um irmão está visitando outro irmão em outra denominação para punir, disciplinar, como se outros irmãos fossem fazer o quê? Misericórdia. Outros ministros recebendo salários maior do que governador e maior do que presidente da república. Enquanto o outro irmãozinho ali, a outra irmãzinha, a família dos irmãos, mas tem que dar dízimo, tem que dar dinheiro, sustentar esses fariseus que estão nos altares. E tu acha que esse Salmo 50, o que Deus usou a Asaf, e Deus me alerta para eu não ser um hipócrita e alertar você que me assiste, você acha que o Senhor também não está falando, não é? Você acha que Deus não está protestando, não é? Contra essa hipocrisia. Você acha não? Se eu for falar de mim, amados,
Obreiros falando mal do outro e mentindo na cara do pastor deles. Obreiros que me denigriram. Obreiros que foram me difamar, me caluniar. Obreiros que se dizem cristãos. Aí eu descobri que não vive por isso aqui não, ó. Vive pela placa da sua igreja. A vontade é de divulgar a placa, ó, suando, ganhando território, ganhando campo e formando o caráter das pessoas para uma denominação religiosa e não formar um discípulo de Jesus. Não formar. Ah, Cris, se eu fosse falar, o vídeo ficaria todinho aqui só nos meus testemunhos de tanta hipocrisia, tantos vagabundos que estão maquiados de cristãos. Isso eu falo de presbíteros, evangelistas, de pastores, de dirigentes de ciclo de oração. Um bando de hipócritas. E ainda diz que vão para o céu. Ainda diz que vão para o céu, gente. O Salmo 50 é um alerta de Deus para a hipocrisia na adoração a Deus. A adoração é submissão. Fingem que se submetem a Jesus. Fingem que trabalham para Jesus. Fingem que são fiéis a Jesus. Mas na hora do vamos ver, na hora da obediência, são os primeiros a te abandonar. Infelizmente, a maioria é assim. A maioria. Nós estamos com o terreno para levantar a congregação da nosso ministério. Em nome de Jesus vamos levantar. Eu vou publicar aqui, né, que Deus nos ajudou e Deus está nos ajudando. Mas pouquíssimos irmãos estenderam a mão para a gente. Irmãos em Cristo, que eu divulguei. Pouquíssimos. Sabe quem está nos ajudando? Pessoas que não são cristãs. Não. Recebemos doações de material para levantar o templo de pessoas que não são cristãs. E os crentes? A minha esposa tem mais de 2.000 pessoas lá no Facebook dela. A maioria ali tudo é crente. Eu tenho poucos seguidores. Eu estou com 700 e poucos seguidores no YouTube. Tenho poucos seguidores no Instagram. Tenho poucos seguidores no Facebook. Porque eu fiz uma faxina de muito. Arranquei muita gente hipócrita. Tirei. Muitos crentes falsos. E eu estou besta o quanto os crentes são falsos. O quanto as pessoas não vivem o cristianismo não. Vive não. Se eu e você for depender de igreja, vai morrer de fome. Vai morrer de fome. A gente trabalha, a maioria dos nossos clientes não são convertidos. Deus manda nosso sustento para a gente comer, eu pagar minhas dívidas, pagar a despesa dos meus filhos com o dinheiro do nosso trabalho de pessoas que não são crentes. Eu sou ministro do Evangelho, eu poderia ganhar dinheiro pregando o Evangelho, porque eu tinha que viver do Evangelho. Sou pastor, sou juiz de paz, sou capelão, tenho aqui meus cursos, meus diplomas. Poderia ganhar meu dinheiro, minha vida pregando o Evangelho, ensinando. Sou teólogo, tenho meu diploma de teologia. E não, se eu fizer isso, eu vou morrer de fome. Eu vou morrer de fome. E ai de mim. Ai de mim. Irmãos, estamos num período crítico, muito crítico. A hipocrisia está tomando conta no meio religioso. A igreja cristã, a igreja evangélica brasileira, a igreja cristã brasileira, ela está em decadência, esse senhor, em descredibilidade diante da sociedade, diante de tantos hipócritas. Pessoas que viviam dentro de casa, comiam, foram os primeiros a passar a perna em mim. Pessoas que apertavam minha mão por trás, olha, esfaqueando. E eu descobrindo tudo isso, Deus permitindo eu levar essas lapadas aí para ter as marcas de Jesus. Jesus passou por isso. Para aprender que eles não vivem em prol do reino de Deus. O foco não é pregar o reino. O foco é pregar a placa denominacional. O foco é o campo. Falando de experiência, eu não vou nem contar, isso aqui é só uma vírgula, viu? Não quero nem contar tantas coisas que já passei para desmascarar muitos vagabundos que estão aí, ultrajados de paletó. E Deus, através de Asaf, está dizendo: vou repreender vocês por causa dos animais que vocês estão me dando, não. É isso não. É a forma que vocês estão cultuando. Igrejas aí que faz os crentes pagarem fardamentos
e tem condições de dar fardamentos. Não, tem que pagar. Você tem que dar oferta, você tem que dar. Igrejas que mandam, que faz ali para juntar para dar cesta básica, mas os crentes não desfrutam da cesta básica. Os crentes têm que, além de dar, os crentes não são para eles. Eles passando privação, mas além de eles levarem a cesta básica, não são para eles. Não são. É coisa horrível. Horrível, horrível. Mas sabe o que é o pior? A formalidade. E como eu falei aqui, a forma exterior, fingindo, está tudo bem, está tudo bem. Os crentes morando de aluguel, a igreja não se junta, estou falando de igreja rica, viu? Não vou dar nome aqui não, aos bois não. Mas tem condições de tirar famílias de aluguel, compra uma casa e dá para os crentes. Os irmãos que já desceram as águas, são batizados nas águas, eles tomam Santa Ceia, irmãos fiéis a Cristo há muitos anos, mas morando, se lascando aí, pagando aluguel. Não, deixa lá, ainda tem que dar o dízimo, viu? Irmãos que devem conta de água, conta de luz, irmãos que têm problema de atraso nos seus veículos, tem que ralar. Tem casos aí que eu já vi diáconos se prejudicarem por não pagar, não ter dinheiro para pagar, custar seu veículo e custar a sua conta de energia, e Deus usar a tia dele para pagar o problema que tinha no carro, pagar a conta de energia que ele estava com 2 contas atrasadas. E Deus ali, mas a igreja que o irmão faz parte, o pastor foi o primeiro a fechar a mão. E a nossa campanha do carro, a gente queria comprar uma estrada para poder trabalhar, de 40 mil, uma semi-nova, a gente fez a campanha de 800 pessoas doando R$50. Clientes que não são crentes nos ajudaram. 1 ou 2 ou 3 irmãos que estenderam a mão. Mas o próprio pastor da igreja foi o primeiro a fechar a mão. Os crentes falaram mal. A gente participava desses grupos de igreja no WhatsApp, e eu e minha esposa, a gente fez um momento de louvor, não é? de consagração, e a gente cantou 7 louvores da harpa cristã. E depois deixou uma palavra para o grupo da igreja. A secretária mandou tirar, porque o grupo da igreja era só de avisos, e não podia cantar ainda a harpa, não podia deixar mensagem, era só de avisos da igreja. Daqui a pouco tem gente vendendo cachorro no grupo, plano de saúde, usando o grupo para mandar mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, e ninguém falou nada. Daí você tira o tamanho da negligência, pois nem sequer meditavam no hino da harpa, não louva para piorar, e nem sequer se importa em meditar com a palavra do Senhor. Isso é só um caldinho, do que as experiências que Deus me deu sobre tanta hipocrisia no meio das adorações ao Senhor. Como é que pode? Preste atenção, um culto a Deus é uma celebração, é uma homenagem, é uma festa ao Todo-Poderoso. Agora em Cristo, a igreja celebra a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo sangue que Ele derramou por nós, por Ele tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, receber a justiça de Deus sobre Ele, Deus cravar o Filho na cruz, receber a nossa maldição sobre Ele, e ao terceiro dia Deus o ressuscitar. Então nós que cremos nisso, que Jesus fez isso por nós, nos convertemos, nos arrependemos dos nossos pecados. A gente se arrependeu dos pecados e nos convertemos ao Senhor. Ele agora virou nosso Pai, somos nova criatura. Deus agora nos chama de filho. Recebemos os direitos em Cristo, se permanecer fiel até o fim para ter a vida eterna. Celebramos a Deus por causa disto. Jesus venceu Satanás, a morte, o inferno e os demônios. Jesus está à direita do Pai, como todo-poderoso, com a chave na mão dele, a chave da morte do inferno. Glória a Deus. Então a gente se junta, celebra, homenageia, canta louvores, elogios a Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Porque essa inspiração vem do Espírito Santo, que ele testifica e confirma. Isso é um culto. Isso é um culto. Não é para ficar roncando. Não. Então você vê, as igrejas inventam cultos para cima, para baixo, para agradar pecador. Tem que dar glória, tem que dar aleluia, tem que fazer uma munganga aí, tem que pintar a parede de preto, tem que botar um púlpito de tonel, tem que fazer muita munganga para Deus receber um culto. Não, irmão, Deus não recebe nada disso. Deus não recebe nada disso. A gente está vendo aqui o que Deus quer, um culto. Olha aqui, ó, verso 14. Oferece. Apresenta a Deus sacrifício de louvor.
culto de ação, graças, culto de ação de graça, e paga ao Altíssimo os teus votos. Hebreus 13:15, sacrifício de louvor que professa o nome do Senhor, é o que Deus quer, gratidão. Na tradução da linguagem de hoje, que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus e que vocês deem ao Altíssimo tudo aquilo que prometeram. O povo de Israel prometeu obedecer às leis de Deus. No livro de Josué, no capítulo 24, versículo 16 em diante, Josué diz no versículo 15 que ele e a casa dele vai servir ao Senhor, que o povo escolhesse quem eles quisessem servir. E o povo disseram, eu não vou ler aqui porque o texto é grande, e o povo falou, vamos servir ao Senhor, longe de nós não obedecer ao Senhor. Então Josué disse, vocês com as suas palavras carimbaram, vocês disseram que vão servir ao Senhor. Colocou uma pedra e testificou. E se vai cair sobre vocês a maldição se vocês desobedecerem o que vocês mesmos falaram. Deus vai cobrar de vocês a mesma palavra. O povo não, longe de nós, desobedecer a Deus. Josué morre. Chega no livro do Juízo, no capítulo 2, o povo, vem uma geração que nem lembra de Deus. Não lembra o que Deus fez no Egito, o que Deus fez durante 40 anos no deserto. O povo esqueceu de Deus. Mentirosos. Deus disse a Moisés, Moisés, esse povo quando entrar em Canaã, esse povo vai me abandonar, Moisés. Deus já sabia do pensamento daquele povo. É assim quando está orando por uma bênção, depois que receber, abandona, como quer usar Jesus, como se Jesus fosse Genésio, Jerusa fosse a gente. Muitos pecadores querem usar Jesus, usar ele de marionete, mas se quebram. Louvado seja Deus. Deus conhece a intenção dos nossos pedidos. Ele examina, como diz o Salmo 139, verso 23, 24 ali. Davi disse, sonda-me, ó Deus, e me conhece. Prova-me, conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus fiscalize os seus pensamentos. Examine. Porque tem tantos pedidos a Deus que Deus não atende, Deus não cumpre, porque vai condenar o seu coração, vai condenar. E Deus aqui está repreendendo a hipocrisia. A hipocrisia. Em Mateus 23, o capítulo é muito grande, e Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizima o cominho, o coentro, a hortelã, e nega a fé, a misericórdia e o juízo. Deve praticar essa e não omitir aquela. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que entram na casa das viúvas com pretexto de oração. Ai de vós, porque sai percorrendo, para fazer um prosélito, um discípulo, e faz 2 vezes filho do inferno, pior do que vocês, raça de víboras, serpentes venenosas, sepulcro caiado. Aleluia. Cegos. Louvado seja Deus, porque Jesus disse que eles pregavam e não praticavam. Jesus diz, escuta o que eles pregam porque é a lei. Mas não seja conivente, que nem com um dedo eles tiram o fardo que eles colocam nas costas de vocês. Em Mateus 6, Jesus diz, cuidado com a oração dos fariseus, que oram nas ruas e nas esquinas para que os outros vejam eles orando. Se dedicam tanto a Deus, mas só exterior, só falsidade, só aparência. Quantos não estão como a figueira que Jesus amaldiçoou, ela secou, não tinha fruto, só tinha folhas. Cuidado, gente. Cuidado, porque isso condena o pecador ao inferno, uma vida de aparência, pois não pratica a lei de Deus, não se submete à lei do Senhor, vive uma vida de aparência, prega aquilo só para aparecer. Tem gente que muda até a voz quando está pregando a palavra do Senhor, mas é tudo maquiagem, tudo maracutaia. Meu Deus do céu, o Senhor diz assim, oferece a Deus sacrifício de louvor, O que Deus quer é essa gratidão. Aqui era o povo de Israel, por ser um povo eleito por Deus, preparado para receber o Messias, mas era um povo que estava sendo displicente a Deus. Hoje em Cristo temos que celebrar a Deus pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele morrer, ressuscitar e Deus perdoar nossos pecados e tirar a ira dele sobre nós, celebrar o Senhor. Louvado seja Deus. Aí Deus diz, invoca-me, chama por mim, no dia da angústia. O dia da angústia é o dia da tristeza, aqui problema emocional, no dia da tribulação, da perturbação, da agonia, da ansiedade, da precipitação, da turbulência. Quando esse dia chegar, porque isso vai acontecer? Pela ausência do Senhor, pelo ataque do inimigo, que vai trazer aí essa perturbação emocional, esse desequilíbrio emocional.
mostra a fraqueza do ser humano, que todo ser humano ele vai se angustiar. Aí diz: eu te livrarei, tu me glorificarás. O nosso Deus é o Deus do livramento, é Yahvé Palá, o Deus do livramento. E é o Deus que salva, livra, liberta dos perigos de Satanás, dos perigos dos filhos de Satanás, dos perigos de doenças, do perigo de morte. O Senhor é o Deus que nos livra. E aqui é no dia da angústia, no dia da perturbação emocional, da tristeza, da melancolia, da agonia. Aleluia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Tu vai me tornar o centro da tua vida. Jesus no Getsemane estava ali em agonia, até transpirou sangue. E diz Hebreus 2 que... Hebreus 5, que ele clamando a Deus, com choros, gritos e súplicas, para Deus livrar da morte. Ele foi ouvido. E ao terceiro dia o Pai foi glorificado, notabilizado, patenteado, celebrado. Aleluia. Então no dia da angústia, dessa perturbação, tem que invocar o Senhor. Não tem para onde correr não. Tiago disse que aquele que está triste, ore. Quem está contente, cante louvores. Quem está doente, chama os presbíteros que vai ungir ali com óleo. Mas está aflito, angustiado, ore. Invoque o nome do Senhor. Vai buscar o que Satanás aí colocou de religião, não. O Deus vivo, o nome de Jesus. Aí Deus termina com a solução. Aqui ele está acusando a hipocrisia da adoração, do trabalho falso, fingido, maquiado. Aleluia. E lembre que Deus amaldiçoou isso aqui, viu? Deus destinou a destruição isso aqui. Aí agora ele está trazendo a solução do verso 16 em diante. Mas ao ímpio diz Deus, ao perverso, ao povo de Israel perverso, ao iníquo, ao desobediente: que tens tu que recitar os meus estatutos e tomar o meu conserto na tua boca? Minha lei está na tua boca, por quê? Porque tu é ímpio, desobediente, instrumento do diabo. Por quê? Pois aborreces a correção, tu não aceita ser repreendido. Joio, não aceita. Todo joio é aquele que fica com a cabeça erguida, não aceita de ser disciplinado. E lança as minhas palavras para detrás de ti. Tu despreza minhas palavras. Por que está citando minha lei? Bando de ímpios. Isso aqui é Deus usando Asaf e cantando. Quando vês o ladrão, instrumento do diabo, consentes com ele, é cúmplice, comparsas, e tens a tua parte com adúlteros, falsificadores, os mentirosos, coloio, a mesma laia. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano, ou seja, vive na mentira, vive no cambalacho. Isso aqui é o povo de Israel. Esse povo aqui, Deus retrata como maligno, esses ímpios. E aí a geração deles está aí na política, na arte, na cultura, na música, na religião. Onde tem cambalacheiro, Deus está dando a cajadada e está usando a palavra de Deus. Assentaste a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Olha para aí. Estas coisas têm feito e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Verso 21. Vocês fizeram estas coisas e eu fiquei calado. Por isso pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora vou repreendê-los, vou mostrar-lhes os seus erros. Por Deus não falar diretamente a esses erros, esses crimes que eles cometiam, eles justificavam que Deus Deus é assim, ó. Deus tem a lei, mas Deus não fala nada da lei dele. É conversa fiada, é conversa mole. Muitos estão pensando que Jesus é assim. Tem a própria palavra e que Jesus não vai de acordo com o que está escrito. Não é assim também não. Jesus não disse isso assim não. Vai contra o que Jesus falou. Estão pensando que Deus é cúmplice com o pecado, que Deus tolera. Daí você vê igrejas, pastoras lésbicas, pastores homossexuais, os crentes vivendo nessa hipocrisia, esse fingimento. Olha, ora, canta, pregam e tá tudo ok. Mas depois que fechar os olhos, irmãos, e que abrir e der de cara com o inferno, vai saber que o Senhor é santíssimo. Aleluia, glória a Jesus. Vou mostrar os erros de vocês.
colocar diante dos olhos de vocês. Ouve, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, não lembra, não pensa, deleta Deus. Deus não é ninguém para se preocupar com ele. Para que vos não faça em pedaços sem haver quem vos livre. Olha a solução que Deus está dando. Vocês ímpios, estou dando um tempo para vocês pensarem, lembrarem, antes que eu faça de vocês pedaços. Não vai ter ninguém para livrar vocês. Olha Deus suportando e tolerando ainda com a sua paciência, com a sua virtude, dessa longanimidade. Em Romanos 2, Paulo diz que Deus é longânimo e eles desprezam a longanimidade de Deus. Mas só vai acumular pecado em cima de pecado, né? Paulo diz ali em Romanos 2. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que me agradece, dá culto de ação de graça. Aquele que é grato a mim, esse vai me glorificar. Me glorificar, eu serei o centro das atenções dela. Serei o foco da vida dessas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus, o livramento, o socorro de Deus. Deus vem acudir na hora do perigo, na hora da necessidade, principalmente no arrebatamento para ter a vida eterna. Aleluia. Aquele que bem ordena o seu caminho, ordenando segundo a palavra de Deus, está aqui, ó, focado no que Deus ensina. Louvado seja Deus. Deus mostrará que Ele é o Salvador. Amados, basicamente o Salmo 50 é nisso aqui. Deus chamando em juízo, em julgamento, o povo de Israel, chamando o céu e a terra como testemunhas, chamando os povos de todo o planeta, porque Deus tem um juízo contra o seu povo eleito, o povo escolhido. E aqui Ele vai cobrar essa hipocrisia, esse fingimento diante dele. Não pelos animais, pois Deus disse que os animais e as aves, todos os animais, todas as aves são do Senhor. E Deus disse: comeria carne de animal, beberia seu sangue, tudo é meu. Vou pedir para vocês. Não, tudo é meu. Mas a forma de apresentar isso a Deus, a forma de celebrar, de adorar, era hipócrita. E é em cima desse pecado aqui que o Espírito Santo está repreendendo esse crime do povo eleito, dos levitas, dos sacerdotes, que representava ali o próprio Cristo. Esse crime, esse insulto, essa ofensa ao Espírito Santo de Deus é que ele está rebatendo e recriminando, porque o povo jurou obediência. O povo fez um pacto, fez um voto e disse assim: honra os votos que vocês fizeram ao Altíssimo. O juramento, e principalmente esse aqui, que eles obedeceram, eles juraram obedecer os mandamentos, mas lá na frente quebraram esse juramento, esse pacto, essa aliança, esse acordo. Eram pessoas que não eram de palavras. Quantas vezes a gente está assim dentro da igreja? Deus diz uma coisa na sua palavra, a gente pensa, quando estuda a Bíblia, temos que viver assim. E quando a gente pensa que as pessoas estão lendo e praticando, mentira. Eu sempre digo à minha esposa, tem coisas que a gente não precisa orar para Deus fazer milagre. É só os irmãos em Cristo se juntarem e a vida de muitas pessoas na fé iriam mudar, se eles praticassem os mandamentos. Jesus diz em João 14, 21 ao 23, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Quem não me ama, não obedece os meus mandamentos. Quem me ama, eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. João 8, 47, Jesus diz, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem não é de Deus, não escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aleluia. Para aqueles judeus incrédulos que Jesus chamou de filhos do diabo, no versículo 44 de João 8. Eu quero terminar dizendo a você que leia mais a Bíblia, leia o Novo Testamento. Estamos no Novo Testamento, no novo juramento de Deus com o sangue de Jesus. Em 1 Pedro 4:18, Pedro diz que se para o justo é difícil ser salvo, dirá o impecador. A parte A ali do versículo. Para nós que cremos, é difícil, a porta é estreita. O que dirá desses transgressores que usam a palavra de Deus e Deus repreende? Para que vocês estão falando da minha palavra? Vocês são ladrões, adúlteros. Vocês não me obedecem, vocês me desprezam, lança para trás das costas de vocês os meus mandamentos. Por que vocês estão citando a minha palavra? Farei de vocês em pedaços se vocês não se arrependerem. Meu Deus. Meu Deus. Então não se espantem, não.
muitos líderes religiosos, muitos falsos crentes aí, Deus despedaçá-los, porque chega o limite da tolerância de Deus. Sabe, 2025, Deus me guarde, o sangue de Jesus me cubra. Aleluia, porque a palavra que está saindo da minha boca, ela é pesada sobre a hipocrisia. O que Jesus condenou dentro dos fariseus. Tantos versículos, que a hipocrisia aqui já é outro tema de estudo. Quantos versículos tem Jesus detonando a hipocrisia? Porque fala desse distúrbio mental. Se você fingir ser outra pessoa, é ser ator. Todo hipócrita, ele é ator. Todo ator, ele finge um personagem. Quantos fingidos estão dentro dessas congregações, dessas igrejas? Quantos, irmãos? Vê o pobre irmão precisando de ajuda, negligencia, feito o sacerdote, o levita, viu aquele homem ali ferrado e o bom samaritano foi lá e ajudou. E muitos estão virando as costas para os crentes e estão esquecidos que Jesus também vai virar as costas para eles. Naquele grande dia, ele vai separar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E bode, filho do diabo, vai para o lago de fogo. E eles estão esquecidos. Deixa eles guerrear aí, ó. Placa contra placa, teologia contra teologia. Vivemos o reino de Deus, crendo no testamento do Senhor, anunciando ele e vivendo, mostrando na prática. Se alguém está precisando de ajuda, temos que ajudar. Claro, a pessoa não está em rebeldia, né? Não é Deus cobrando. A gente ora, o Espírito Santo manda, a gente vai lá e socorre nossos irmãos na fé. Não deixe de ajudar, se preocupe com seu irmão, visite seus irmãos. Você que está me assistindo até aqui o final, vá atrás de seus irmãos. Não seja hipócrita, porque senão não vai entrar no reino de Deus. Fica esse salmo aqui, essa breve reflexão. Que Deus te ajude em nome de Jesus. Ore comigo. Bendito Pai, te louvo e te agradeço por esse grande alerta, Pai, através de Asaf. Esse salmo tremendo e maravilhoso, Pai. Nos ajuda. Perdoa as nossas hipocrisias. Tenha misericórdia, pois Tu és sincero e Tu és verdadeiro. Tu não aceitas, Senhor, falsidade diante de Ti, porque nenhum falso entrará no reino de Deus, pois é filho do diabo. Senhor, ajuda Teu filho e a Tua filha que ficou até aqui aprendendo e ouvindo a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. E para você que me assistiu até aqui e ainda não é convertido, eu faço o apelo. Venha para Cristo Jesus. Receba-o como o único Senhor e o único e suficiente Salvador da sua alma. Jesus morreu na cruz para nos livrar do inferno. Procure uma igreja séria, dobre o joelho, faça oração, pedindo ao Senhor misericórdia e perdão dos seus pecados e procure uma igreja. Amém? E você que já é crente, Deus abençoe tua vida. Se Jesus não voltar, se Deus quiser e a gente viver, vamos entrar no Salmo 51, que é um salmo de arrependimento de Davi. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Este é o coração, não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. A paz do Senhor, crente.